recentemente, mais moderna. A Bíblia fala de crianças e jovens. E a idade da juventude começa dos 12 aos 30 anos. Essa é a idade da juventude. Tem alguém aqui menor de 12 anos? José, eu sei que é, né? Quem mais? Você, quantos anos? 12. Tem 12? Então já entrou na juventude. Ele é 12. 12. Ela é 12, né? Só saber o nome, né? A Sofia. 15. Você? 16. Quantos anos? Eu? 16 e qual o nome? Thaís. Sofia, Thaís. Murilo. Emily, quantos anos? 12. Murilo. Fiz 15. Fez 15. O Alisson, né? 14. E o José, que tem 11. Bom. E a Janaíne, eu tô entrando. E a Janaíne, quantos anos você tem? Fala não, Janaíne, que ele vai assustar. Pode falar, irmão. Só que eu olhei para os adolescentes. Os adolescentes. E ela é velha. Pode ser que você não chegou aos 30, né? Oxi. Tá com 30? E 8. 38. Ah. Você viu que eu falei que eu te dei menos, né? Foi bom, Janaíne. Eu te dei menos. O Márcio, ele não perguntou nós quando nós temos. Eu sei que a de vocês é no novo ano. 10. Passamos dos 50, então já nem conta mais. Até o ceia São João. Meio século, né? Então, amados irmãos, queridos jovens, principalmente vocês, porque os outros irmãos estão participando, mas principalmente os jovens. Eu queria ter um pouquinho de comunhão, compartilhando um pouco sobre a importância da interiorização da palavra de Deus no nosso coração. Principalmente para vocês que são adolescentes, jovens, que estão na melhor fase da vida, que pode ser a melhor ou pode se tornar a pior. Nós temos que ser bem verdadeiros diante de Deus e uns com os outros. Então a fase da juventude, pela Bíblia, ou ela é a melhor fase, ou ela pode se tornar a pior fase. Depende de por onde nós vamos andar. Eu queria começar lendo alguns versículos. Sim. E aí a gente vai conversar, tá? Não é uma pregação, é um diálogo em comunhão diante do Senhor. Eu queria fazer perguntas. E vocês respondessem, pudessem perguntar para a gente poder se ajudar. Porque senão, tem coisa que está no coração. Olha, quando eu tinha a idade de vocês, não vou falar quantos anos eu tenho agora. Quando eu tinha a idade de vocês, quantos conflitos na minha adolescência eu não passei e não tinha irmãos para me ajudar. Irmãos com quem eu conseguisse me abrir e receber ajuda. Então quebrei muita cabeça. Graças a Deus o Senhor me guardou de muita coisa, pela misericórdia dele. Mas não foi um caminho fácil, porque faltou pessoas que podiam ajudar. Então, nós também passamos, os pais passaram, todos nós já fomos jovens e tivemos conflitos semelhantes. Embora de um tempo para cá, essa fase moderna, os conflitos têm sido de uma natureza um pouco mais aguda em determinadas áreas, né? Um pouco mais difícil, porque tudo é muito precoce, tudo é muito exageradamente rápido demais. Então eu queria começar lendo o versículo do Salmo capítulo 1. Versículo 1 e 2. Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vamos agora no Salmo 119.
versículo 9. Até o 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E o último é Mateus 12. Mateus capítulo 12, versículo 30 e 35. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Há uma versão paralela a esse texto em Lucas 6 que troca a palavra, acrescenta a palavra tesouro do seu coração. Então aqui o assunto é o coração e o que está nele entesourado. E a expressão no original é: o homem bom está fazendo sair, está expelindo do seu coração. É como se o coração fosse uma represa. E tem tanta coisa concentrada, está tão concentrada, tão cheia, está tão acumulada. Ekbalei, no grego a palavra, significa expelir com força. Sai como uma enxurrada, assim como você pega uma represa e estoura, e aquela água irrompe. Assim o Senhor Jesus está falando que tudo que realmente está dentro do coração nunca consegue ficar guardado lá dentro. Então nós podemos conhecer toda a natureza interior da nossa condição, do nosso coração, queridos, baseado no que realmente sai naquela hora que você não está controlando. Nessa hora é que mostra realmente o que está dentro de nós. E ele fala de alguma coisa entesourada, alguma coisa que está ali apertada, até mesmo acumulada. Esse é o sentido. E aí acaba saindo, sendo expelido para fora. Daniel, é Mateus o quê? Mateus 12, 35. Então eu queria só ter uma comunhão assim aberta, conversando com os irmãos, sobre essa importância que a palavra de Deus deve ocupar na nossa vida. Principalmente nesse tempo de agora e no coração de vocês que são mais jovens. É comprovado cientificamente que a maturidade de uma pessoa... Boa noite, irmão. Graça e paz. Graça e paz. Amém. Travando. Então nós estávamos dizendo aqui que nós estamos aproveitando que a providência de Deus permitiu que o número de jovens hoje fosse maior, e para ter uma comunhão com eles, né? Principalmente sobre a importância da interiorização da palavra de Deus, que é uma necessidade extrema, urgente nos dias de hoje, sempre foi no meio do povo de Deus, mas muito mais nos tempos que a gente está vivendo. E eu estava iniciando pelos textos de Salmo 1, versículo 2, Salmo 119, versículos do 8 até o 11, e agora Mateus 12, 35. E nós estamos vendo que quando o Senhor Jesus usa essa palavra do homem bom, né, faz sair do seu tesouro coisas boas, e do homem mau do seu tesouro faz sair coisas más, essa palavra em tesouro significa um acúmulo, algo que está sendo ali colocado de forma intensa, de forma a preencher, a ponto de não sobrar espaço. E no texto de Lucas 6, se qualquer um dos irmãos for ler depois, paralelo a Mateus, a palavra vai estar sendo colocada também tesouro do coração. E aí tem essa palavrinha que faz sair, tira coisas, mas no grego ela é muito forte, ela é um termo que significa equibale, essa palavra equibale arroja em violência.
Ou seja, aquilo está tão comprimido, tão espremido dentro do coração, tem tanta coisa sendo acumulada, apertada, que chega uma hora que extravasa, aquilo sai para fora. E isso se torna o meio pelo qual o Senhor Jesus deixa claro que a gente pode testar a verdadeira realidade interior de qualquer pessoa. Como que eu sei o que realmente está no coração de qualquer pessoa? Pelo acúmulo que tem sido colocado com o tempo. E o que sai para fora, principalmente nas horas em que ela não está preparada. Quando ela não está, de modo teatral, fingindo ser alguma coisa. Aquela coisa vem para fora, sai com tudo, porque é o que tem sido guardado ao longo de muito tempo. Agora aqui então a gente estabelece um princípio. Eu estava falando exatamente esse ponto na hora que os irmãos chegaram. Cientificamente se sabe que a maturidade de uma pessoa, de um jovem, o judaísmo, por exemplo, diz que os jovens, assim, perto da idade do Josué, 11 anos, né, José? É tudo positivo, né? Josué, tudo positivo. Perto da idade de José, com 11 para 12, quando ele completa 12 anos, ele é chamado de um filho da lei. Com 12 anos entre os judeus, amados irmãos, principalmente os jovens, você sabia que com 7 anos, vamos começar com 7 anos, com 7 anos, a criança judia, principalmente o homem, porque ele tem, o menino ele é introduzido na leitura dos livros de Moisés. Com 7 anos, ele tem que ter decorado os 5 livros de Moisés na cabeça. Com 7 anos de idade. Sem errar uma palavra. Ele tem que abrir, ele tem que começar a citar, parafraseando Gênesis 1, e ir até o último versículo de Deuteronômio sem errar uma só palavra. Aos 7 anos, todo bom judeu tem isso feito. Com 12 anos, que o José vai fazer esse ano, você faz? Ano que vem. Ano que vem? Então, o ano que vem, entre os judeus, com 12 anos, ele tem que ter decorado de Gênesis a Malaquias. Na cabeça. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Você fala assim, mas isso é difícil demais. Mas eu estou dizendo isso para mostrar que isso não é impossível. É difícil, sabe por quê? Porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. E na realidade espiritual é a mesma coisa. Sabe por que nós não temos memória para guardar a palavra de Deus? Porque outras coisas ocupam o nosso coração e o nosso tempo. Se um judeu consegue com 12 anos decorar de Gênesis a Malaquias, isso não é uma exigência, irmão, para irmãos mais idosos, irmãos que já passaram muitos traumas, mas por que a criança ela tem que ser ensinada desde pequenininha nesse caminho? Porque é comprovado cientificamente que a formação da maturidade se dá até os 30 anos de idade. Até os 30 anos de idade. E o melhor período para aprendizado é até os 7 anos. Se até os 7 anos de idade uma criança for bem introduzida em qualquer ensino, ela vai aprender isso e nunca mais vai esquecer. Tanto é que a melhor idade para formação e aprendizado de línguas, tem crianças que conseguem falar 3, 4 línguas, porque começa bem cedinho. Então eu estou querendo dizer isso para vocês, jovens. É o melhor período da vida de vocês. É o melhor período da vida de vocês. E não é difícil. Eu vou dar um testemunho aqui debaixo do sangue do Senhor. Eu tinha 7 anos de idade quando eu comecei a ler a Bíblia. 7 anos, comecei a ler Gênesis. Aí, como eu tinha muita pressa, eu corri para o Apocalipse para saber como é que terminava. O Apocalipse me prendeu tanto que adivinha que até eu chegar aos meus 10 anos de idade, sabe quantas vezes eu tinha lido o Apocalipse? Mais ou menos, chuta aí, o que vocês acham? Dos 7 aos 10 anos, quanto tempo você acha que seria? Por exemplo, José, você está com 11. Vou pegar o José e o Alisson. O Alisson está com 12. 12. Aí, ó, já está na idade. Você chegou a ler algum livro da Bíblia inteira uma vez, Alisson? Não. Não? José? Sim. Já? Qual? Gênesis, Êxodo, João. E agora eu vou para Mateus. É para Mateus. Você consegue contar alguma história completa? De Esses livros? Gênesis e Êxodo. Gênesis e Êxodo? Muito bom. Mas você chegou a ler algum deles mais de uma vez? Não. Não? Então, irmãos,
Irmãos, falando do meu testemunho pessoal, só para dizer para vocês que não é impossível, não é difícil. Eu tinha lido mais de 100 vezes o livro de Apocalipse. Dos 7 aos 10 anos. O número que eu ia chutar não chegava nem perto. Então eu queria dizer assim, não é impossível. Não é impossível, é possível. Quando você completa, é também comprovado cientificamente que a fase de tomar decisões de forma séria só se completa depois dos 25. Com 25 anos, essa parte aqui do seu mecanismo cerebral, a tomada de decisão, principalmente na fronte. Aos 25 anos, essa parte aqui está completamente estruturada. E aí as decisões vão ser algo válido, duradouro e concreto. Então, se dos 7 aos 25 anos você consegue interiorizar a palavra de Deus dentro de você, o Espírito Santo vai ter um forte caminho para conseguir te salvar, em primeiro lugar, e depois usá-lo para salvar quem está perto de você. Mas a gente precisa pagar um preço. A gente precisa amar a palavra de Deus. O Senhor Jesus falou do tesouro do coração. O salmista fala que bem-aventurado. O que significa o termo bem-aventurado? Quem pode falar? Bem-aventurado. Você já leu várias vezes na Bíblia esse versículo, né? Lembra de Jesus falando bem-aventurado? Só para os jovens. É só para os jovens, né? Se eles não responderem, os jovens em espírito falam. Sim. Mas o que você acha, Alisson? O que significa bem-aventurado? Acho que pra mim significa, tipo, elogiando alguém, né? Tipo, dando um exemplo de alguém, falando assim, eventuado aquele que anda no caminho e não se desvia. Falando que é a pessoa boa, aquela que não se desvia. Isso. Acho que com as minhas Ó, palavras... bem-aventurado. Aventura. Certo? Aventurado. Aventurado significa uma pessoa que tem seu caminho cheio de coisas boas. Aventura significa uma pessoa que percorre um caminho. Mas bem-aventurado significa um caminho bom. Significa que todo o caminho dela vai ser bom. Então, bem-aventurado, a tradução seria cumulado de felicidade. Cheio de toda felicidade. Na verdade, a palavra no original hebraico aparece até no plural. Cheio de todos os tipos de felicidade vai ser a pessoa. Não é interessante? Agora eu gostaria, vocês são jovens, se a gente não faz isso aqui, vocês vão aprender errado na escola. Então vamos fazer um pouquinho de pensamento filosófico aqui, porque senão vocês vão aprender errado lá. Então vamos fazer uma filosofia verdadeira, aqui, a bíblica, aquela que é certa. Sabe qual é a pergunta das perguntas na filosofia? Qual é o sentido da vida humana? Essa é a pergunta das perguntas. Por que estou aqui? Eu faço essa pergunta toda noite. É? Antes de dormir. Muito bom. Muito bom. Tem que fazer perguntas. Essa pergunta te levará a uma outra. Porque com o sentido vai vir a realização. E com a realização, a verdadeira felicidade. A felicidade, como diz um irmão do passado, do século IV a.C., é algo tão profundo e tão grande que não há um só ser que não a queira. Todos a estão procurando. Não há um só homem, você pode ter certeza. Em tudo que você está fazendo, você está procurando ser feliz. Grave isso, jovens. Toda a sua vida vai ser guiada pelo desejo de ser realizado e se tornar feliz. Por que vocês jogam bola? Porque isso gera alegria. E alegria na companhia dos amigos é algo que parece trazer felicidade. Por que você estuda? Para aprender. Para aprender. Por que você quer aprender? Para fazer as tarefas. Oi? Para fazer a tarefa. Para fazer tarefa. Mas depois que você faz a tarefa, o que você ganha com isso? Sabe? Hã?
Você faz a tarefa bem, aí você chega lá e fala, professor, eu fiz a tarefa de casa. Nota. Você ganha uma boa nota, né? Como é que você fica? Feliz. Ah, por que ele quer boa nota? Para ser feliz. Por que as meninas ficam sonhando com romance, com um bom futuro, conhecer aquele príncipe, né? E aí ela vai casar. E aí ela vai encontrar, né, aquela pessoa. Mas o que ela está querendo com isso? Felicidade. As pessoas que fazem o errado, mesmo de forma errada, também estão procurando a felicidade. Ninguém faz exatamente nada se não for em busca de ser feliz. Qualquer coisa que traga tristeza e angústia é recusado. É algo profundo, é algo inerente à nossa própria realidade como pessoa. Nós não queremos o que não nos traga felicidade. Então a felicidade é a coisa mais atrativa de toda a existência de alguém. E ela só vem no seu sentido mais profundo quando você encontra o sentido da sua vida, da sua existência. Aí esse mesmo irmão que falou sobre a felicidade ser a força mais profunda, que move tudo e todas as buscas, ele falou a seguinte frase também. Se a felicidade é a coisa que todos buscam, por que nem todos a têm? Todo mundo está procurando. Não tem uma coisa que você faça na vida que não seja em busca da felicidade. Em maior ou menor grau, você está procurando ser feliz em alguma coisa. Não é verdade, Murilo? Você concorda com isso? Você acha que isso é verdade na sua experiência também? O que você faz é porque você está procurando ser feliz. E o que você rejeita é que está trazendo tristeza? Então, irmão, mas se a felicidade é aquilo que a gente busca, então por que quando nós estamos buscando a gente não encontra ela? Se todo mundo está procurando ela em tudo que está fazendo. Essa é uma boa pergunta, né? Todo mundo está procurando, por que nem todo mundo é feliz? O que você acha? Que resposta você dá? Vamos lá, o José está falando bem ali, mas o Alisson também, mas tem mais jovens aqui que podem falar. Para a gente poder buscar felicidade, precisa de fé. É por aí. Mas tem uma outra palavrinha que pode nos ajudar. Crer. Oi? Crer. Crer, mas crer no quê? Todo mundo está acreditando em alguma coisa. Em Deus. Tem gente que, por exemplo, está acreditando que... Tem gente que está acreditando que se ele, sei lá, ele ganha na loteria, ele vai ser feliz. Eu acho que por mais que a gente tente achar alguma felicidade, não é essa felicidade verdadeira. Eu acho que tem uma felicidade verdadeira que é Deus, que eu acho que todos estão procurando. Vocês estão percebendo, vocês estão chegando no ponto que eu queria chegar com vocês, irmãos. Mas aqui é a questão, se todos estão procurando a felicidade, por que todos não a encontram? Esse irmão responde da seguinte forma, porque a estão buscando onde ela não está. Essa é a questão. Mas a Bíblia, volta para o Salmo 1. Olha o versículo 1. O que o versículo 1 está dizendo? Bem-aventurado o homem que... O que significa bem-aventurado, José? Lembra? Alguém pode ajudar ele? O que significa bem-aventurado? Cheio, acumulado, pleno de toda a felicidade. É quem? Esse homem, para ser feliz, tem que deixar de fazer algumas coisas e fazer outras. Que coisa linda. Você tem que deixar de fazer algumas coisas para ser feliz. Por isso, irmão, não caia na falácia que é ensinado nas suas escolas, jovens. Sabe que tem uma mentira que se você não aprendeu ainda na sua sala de aula, um dia vão dizer isso para você. Que tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Sabe o que é o relativismo? Relativismo é assim. José, por que você acha que você tem que ser uma pessoa justa e que trabalha para ganhar dinheiro? Por que você não pode ganhar dinheiro
de um outro jeito que não for trabalhando? Porque não vai ser justo. Tá, mas aí a pessoa vai dizer assim para você, eu estou explicando o que é o relativismo. Um dia na sua sala de aula, alguém vai, lá na sala de aula de vocês, alguém vai dizer que não existe uma verdade absoluta. Que cada coisa depende do ângulo que você está olhando. Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Então, se para você isso é justo, para mim pode ser que a justiça seja outra coisa. Afinal de contas, não tem uma verdade, não tem uma coisa da qual a gente tem que se guardar porque é ruim e uma coisa que é boa. Tudo é relativo. Aquilo que parece mal, não é mal na verdade. É que você está vendo desse jeito. Isso é chamado de relativismo. Entendeu? Isso é chamado de relativismo. Não existe uma verdade absoluta. O que existe são interpretações. Cada um tem a sua. Você fica na sua, eu fico na minha. E se eu achar que é justo eu ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, isso é a minha verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas existe duas verdades? Ou existe uma coisa que é ruim e uma coisa que é boa? Existe o bem e o mal, irmãos? Ou todas as coisas são boas? Não, pode falar, Murilo. Não. Você acha que todas as coisas são boas? Ou tem alguma coisa que é ruim e uma coisa que é boa? Elas são diferentes? O bem é diferente do mal? Mas é importante vocês saberem que não é isso que é ensinado hoje. Na escola de vocês, um dia, em algum livro, algum professor, alguma ideia, vai vir com essa mentira. Não existe um absoluto verdadeiro. Tudo é relativo. É interessante, todavia, que eu vou continuar aqui com o versículo, mas eu queria só falar isso. As mesmas pessoas que falam que tudo é relativo, não acreditam nisso. Uma pessoa fala assim para você, não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Sabe quando você faz o teste com ela? Fala para ela, então tá bom. Se você contratar ela para limpar um terreno e prometer R$50, depois você paga R$1 para ela. A hora que ela fala assim, mãe, foi 50. Fala, não, para mim esse R$1 é 50. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. O que você acha que vai acontecer? Vamos supor que o José combine com o Alisson, que se o Alisson ajudar ele a fazer a tarefa, o Alisson vai ganhar 3 paçocas. Ou R$10. Vamos supor que vocês acreditem que não tem uma verdade. Cada um tem a sua verdade. Na hora que o José for dar, em vez de dar R$10, ele dá R$2 para o Alisson. O que o Alisson vai achar disso? Você vai gostar disso, Alisson? Ele prometeu 10, ele te deu 2. Por que você acha que você sabe que você não concorda com isso? Porque você sabe que isso é errado. Então, essas pessoas que falam que não tem uma verdade, irmãos, elas só falam mentira. Porque se o professor de vocês falar assim, tudo é relativo. Sabia que tudo é relativo? Não existe uma verdade? Ninguém tem certeza absoluta de nada. Primeiro que você pode fazer a pergunta para ele. O senhor tem certeza? Porque se ele tem certeza que nada é verdadeiro, pelo menos a certeza dele é verdadeira. Então ele já entrou em contradição. Tem que haver uma verdade, irmãos, está entendendo? Nada é 100% relativo. Existe uma verdade absoluta. E se tem uma verdade absoluta, existe o bem e existe o mal. Existe Deus e existe o diabo. Existe a vida e existe a morte. Existe a tristeza e existe a felicidade. Agora, aqui no Salmo 1 é maravilhoso, porque o Salmo está falando para a gente, está dizendo para nós aqui, como é que nós descobrimos o que é realmente a felicidade. Cheio de toda a felicidade é quem? O que o Espírito Santo está dizendo aqui no Salmo? Que cheio de toda a felicidade é o homem que... Não anda segundo o conselho. Então ele tem que deixar de fazer algumas coisas.
E depois você vai ver que ele tem que fazer algumas outras coisas. O que ele tem que deixar de fazer para ser feliz? Se deter do caminho dos pecadores. 3 coisas. Não andar. Não andar no conselho do ímpio. Não andar no conselho do ímpio. Se deter do caminho dos pecadores. Não se deter no caminho dos pecadores. Se aceitar na E não se assentar na roda dos escarnecedores. Essas são as 3 coisas que nós temos que deixar de fazer. Tá. E quais são aquelas coisas que temos que fazer? Porque tem o lado do que eu tenho que deixar e do que eu tenho que realizar. O que eu tenho que realizar? meditar na lei do Senhor de dia. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O que mais? Ter o prazer na lei do Senhor. Ter o prazer na lei do Senhor. Na sua lei meditar de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros. E aí nós vamos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Então nós temos que deixar de fazer 3 coisas e realizar 2. A felicidade verdadeira vai vir... Deixa eu tirar esse colete aqui. A felicidade verdadeira vai vir para quem? Para quem deixa de fazer algumas coisas e pratica outras. Irmão, quem disse essas palavras aqui? Quem falou essas palavras aqui? Quem é o autor da Bíblia? Deus. Existe alguém que pode dizer mais a verdade para você do que Deus? Então, se Deus falou que a única fonte de felicidade verdadeira consiste em deixar de praticar 3 coisas e praticar 2, não se engane com nenhuma mentira que contarem para vocês. Porque os adolescentes, principalmente jovens adolescentes, são sonhadores. Você sabe o que é o sonho? O sonho é aquilo que parece real, mas não é. Você sonha, você acha até que está voando. De repente você acorda e você está na sua cama. Então, alguém vai vir dizer para você que você pode ser feliz. Sem precisar desse negócio de igreja, de Bíblia, de Jesus, de orar. Porque, afinal de contas, existem outros caminhos para a felicidade. Vai dizer isso para você, para mim. Vai dizer que se você conseguir dinheiro fácil, roubando, não trabalhando, não honrando pai e mãe, você pode ser feliz também. Irmãos, eu não quero, eu estou querendo ser muito verdadeiro com vocês. Porque graças a Deus vocês são jovens, têm sido guardados aqui com os irmãos. Mas olha, o tanto de jovens que têm estragado e que têm sido prejudicado a sua vida aí fora por acreditar nessas mentiras, os amigos de escola de vocês, as novelas que passam na televisão. Qual é a ideia que se trabalha na mente? Uma ideia de felicidade. Mas uma felicidade que não considera as 3 coisas que vocês devem deixar de fazer. E as 2 coisas que vocês devem fazer. Toda a ideia de felicidade sem ser essa que Deus disse que traz felicidade é mentira. Não traz felicidade. A felicidade significa, sabe o quê? Houve filósofos, pessoas que se preocuparam em estudar isso, e eles foram chamados de hedonistas. Essa palavra hedonismo vem de hedon, da palavra mais arcaica Éden, prazer. São pessoas que se preocupam com que sentido, como que nós podemos entender e usufruir o prazer mais profundo da nossa existência. Eles estão preocupados em como o homem pode achar o sentido para ser feliz. Mas a felicidade, ela consiste em você chegar em uma experiência na sua vida onde nada te falta e nada te sobra. É algo como contentamento, sabe? Você chegou numa experiência onde você tem tudo que você quer e você não tem nada que você não deseja. Você não tem nada perto de você que possa te fazer mal. E tem tudo que possa te fazer bem. Aí é a felicidade. Essa é a essência do Éden, o prazer. O prazer significa uma harmonia, irmãos, na nossa vida. Total. Mas não existe como ter harmonia se nós praticarmos o que é mal.
sim, sabe, eu não estou tentando aqui parecer teórico, nada, mas é ser bem verdadeiro. O mal e aquilo que é contrário a Deus nunca vai trazer felicidade. Porque Deus nos compara a ovelhas. E o pastor põe aquela cerca. Você sabia que a ovelha é o bicho mais bobo que tem, né? Sabia disso? Ela não enxerga direito. Ela não enxerga direito. Ela não tem bom olfato. Ela não tem nenhuma defesa contra nenhum predador, contra ninguém que queira fazer mal a ela. Ela é extremamente sentimental, de forma que qualquer sentimento de preocupação já leva ela a ficar extremamente ansiosa, e quando elas estão ansiosas, elas brigam entre elas. E ela é tão medrosa e covarde e despreparada que se você pega ela e coloca num lugar onde as águas estão muito agitadas, ela pula dentro da água e morre afogada porque ela não sabe nadar também. Então por isso que o salmista fala que o Senhor como pastor tem que guiar a ovelha junto à corrente de águas tranquilas. Geralmente quando o pastor de ovelhas, estava vendo um pastor de ovelhas falar, quando ele vai levar a ovelha para beber água, ele tem que pegar onde está o rio e fazer um desvio bem suave da água para a água chegar tranquilinha nela, para ela poder tomar. Porque se ela sentir que a água deu uma balançadinha, ela ficar com medo, ela pula dentro da água e morre afogada. Ela é o bichinho mais bobo que tem. Aí sabe o que o pastor tem que fazer? Tem que colocar cercas para proteger ela. Essas cercas, a própria ovelha não entende no início para que é. Mas, queridos jovens, essa cerca é uma proteção de amor. Então toda vez que Deus diz não, não vá, não faça, sabe o que é isso? É amor. Porque Ele sabe. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus já mentiu alguma vez? Você acredita que Deus já mentiu alguma vez, Alisson? Não. Você acredita, José, que ele já mentiu uma vez? Murilo? Deus já mentiu? Sofia? Deus falou para o homem lá no Éden: não coma, senão você vai morrer. Aí a serpente veio e falou o quê? Você não vai morrer. Faz 6.000 anos essa história. Quantas pessoas já morreram? Cada pessoa que morre é uma prova que Deus estava falando a verdade. Deus falou, vai morrer. O diabo falou, não vai morrer. Quem estava dizendo a verdade? Deus. Então, irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo impressionar vocês com isso. Nós temos na nossa cabeça uma ideia que a gente consegue ser feliz sem fazer o que Deus mandou fazer. Então, por exemplo, nós cremos que isso aqui é verdade? Que essa palavra aqui é verdade da parte de Deus? O que Deus falou que vai trazer felicidade verdadeira? Se desviar de alguns caminhos, mas depois nós vamos explicar um pouquinho melhor essa questão dos 3 itens aqui que ele falou para se apartar. Mas tem dois que ele falou que é positivo, né? Ter prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e meditar nela. Sabe o que é meditar? É ficar pensando nela. Na verdade, a palavra hebraica para meditar significa ruminar, é ficar que nem a ovelha mascando o capim o tempo todo. No texto original, na verdade, significa ficar murmurando o texto da Bíblia, repetindo o texto da Bíblia para si mesmo, pensando nele o tempo todo. Nós acreditamos que isso é verdade? Eu estou querendo ser bem prático com vocês. Nós acreditamos que isso é verdade? Deus falou que se eu ler com frequência a palavra dele, amar a palavra dele e ficar meditando, interiorizando ela no meu coração, ela vai me dar o quê? Felicidade. Isso é verdade? Sim. Nós acreditamos nisso? Não, quero que vocês falem. Acredita ou não? Sim. Acredita, José? Isso é verdade mesmo? Alisson, isso é verdade? Murilo, isso é verdade? Irmã, como é seu nome mesmo? Emily. Emily, isso é verdade? Sim. É verdade? É verdade? E por que nós não lemos?
É verdade. Mas alguma coisa aí na nossa cabeça, ou alguém que nós ouvimos mais do que o que está aqui, nos faz acreditar que não é tão verdade assim. Na lógica a gente diz que é verdade, mas o coração ainda não crê nisso, de fato. Porque, como diz um irmão, a distância entre o nosso cérebro e o nosso coração físico é pequena. No mundo espiritual, a distância entre o nosso cérebro e o coração verdadeiro espiritual é a distância entre o céu e o inferno. Porque a gente pode admitir uma coisa com a cabeça, amados, mas não crê disso, em verdade, no coração. Se nós crêssemos mesmo que essa palavra é verdade, que o que Deus está dizendo é verdade, eu estou querendo falar isso aqui para ajudar vocês. Quanto tempo vocês gastam com TV? Não estou falando que é proibido assistir TV. Cada um tem sua fase. Você tem desenhos animados, você tem ali alguma coisa de recreação. É normal, as crianças têm que ter recreação. Não estou falando para ninguém virar padre e freira no mosteiro. Entendeu? Você tem que ter ali sua recreação. Mas com o que você gasta mais tempo? Com a palavra de Deus ou com a televisão? O que ocupa mais tempo? Então, no que nós estamos acreditando de verdade? Nós estamos acreditando de verdade que isso aqui traz felicidade? Nós temos que ser sinceros, queridos jovens e adolescentes. Se você não tem gastado mais tempo com a palavra de Deus, você não acredita que ela é verdadeira. Suponha que você estivesse doente, morrendo, e um remédio fosse apresentado para curar você. Se você acreditar que ele realmente vai salvar a sua vida, você vai continuar postergando tomar ele? Vai deixar de tomar ele adiando? Ah, não, depois eu tomo. Eu não sei se vocês têm alguma coisa que você precisa tomar um remédio urgente. Eu tenho um problema de saúde que quando me dá um problema no meu pé, no meu tornozelo, eu tenho que tomar um remédio urgente. Quando a dor vem, eu largo qualquer coisa que eu estou fazendo para tomar aquele remédio e aquilo surtir efeito. Porque é urgente. Porque eu sei que é a única coisa, é o único remédio que vai poder fazer efeito. Agora, vocês estão percebendo que a gente fala assim, não, o que Deus falou é verdade. Eu acredito em Jesus, eu acredito que o que Ele falou é verdade. Mas a gente acredita com a mente. A gente concorda com a mente, mas no coração está entupido de coisas que faz a gente duvidar disso na prática. Porque outras coisas têm gerado um prazer falso e a gente acredita que isso é prazer verdadeiro. Não é. Está destruindo vocês. Eu não vou nem gastar tempo. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar, mas a gente precisaria de tempo para isso. Alguns aqui vão entender, outros são mais novinhos, mas deixa eu falar. Existem projetos na sociedade de engenharia social. O que é uma engenharia social? Eles vão colocar pensamentos na cabeça de vocês que vocês não sabem nem de onde vem a origem desses pensamentos. Por que você gasta tanto tempo com televisão? Por que você não consegue ter concentração? Isso tudo é coisa de um projeto para, vou falar todas as palavras aqui, deixar vocês bobos desde criança. Sabe para quê? Para ficar fácil controlar a mente de vocês. Quanto tempo você passa na frente do Facebook? Tem alguém aqui que usa Facebook? Não? Graças a Deus. Estamos numa igreja que ninguém usa Facebook. Tem alguém que usa Twitter? Graças a Deus. Ninguém usa. Eu tenho Facebook. Tem alguém aqui, que outra rede social? Você tem alguma rede social que você usa? Instagram? Porque agora é mais moderno, né? Facebook era do meu tempo. Instagram. Você acha que o Facebook e Instagram é tudo igual. Você acha que o Instagram, embora ele seja do mesmo dono, você acha que o dono do Instagram, ele passa o mesmo tanto de horas que vocês passam na frente do Instagram? Você acha que o dono do Instagram fica lá toda hora vendo foto no Instagram igual vocês? Não. Não.
Sabe por quê? Porque ele cria o Instagram para tirar o seu tempo, para que você se torne viciado naquilo e para que aquilo emburreça a sua mente. Desculpa o termo que eu usei aqui de emburrecimento, mas é isso mesmo. Porque depois de um tempo, o que acontece, irmãos? Existe um mecanismo que essas pessoas estudam. Eu vou comentar um pouco disso depois. Mas a única coisa que pode nos libertar disso é descobrir a verdadeira fonte de prazer. Nós somos criados para a felicidade e o prazer. E você só pode desprezar algo quando você encontra algo que é melhor. Se a palavra de Deus não tem sido na nossa vida o que realmente nos dá prazer, a gente vai correr atrás dessas coisas. Mas isso não vai trazer prazer. Sabe como é que eles fazem para a sua mente? Eu não estou falando isso aqui para curiosidade, não. Estou querendo ser prático aqui para poder aplicar. Nosso cérebro tem uma glândula que libera uma substância chamada dopamina. Você sabe o que é dopamina? Essas pessoas, o dono do Instagram, do Facebook, a mesma pessoa, sabe disso. Ela sabe que a hora que você estiver usando o Instagram, esse processo que eu vou falar um pouco aqui agora está ocorrendo dentro da cabeça de vocês. A hora que você está passando lá várias horas vendo foto no Instagram, sabe o que está acontecendo? Nós somos criados por Deus com espírito, alma e corpo. A nossa alma, ela é algo que se põe entre a parte espiritual e a parte física do nosso corpo. Está ligado ao nosso cérebro. O cérebro, onde tem a sede do controle dos pensamentos aqui, ele é químico. Ele tem uma química. Dependendo do sentimento que você sente na sua alma, ele libera uma substância. Eu vou falar dessa substância chamada dopamina. O que é a dopamina? Os seus neurônios cerebrais, que fazem a conexão dos pensamentos, existe uma descarga de hormônio, essa dopamina, ele solta esse hormônio quando você está lá vendo o Instagram. O que você sente na hora que você está vendo uma foto que você gostou? Você sente o quê? Prazer. O sentimento de prazer faz com que a dopamina seja liberada de um neurônio para o outro. A dopamina é uma substância que vai causar em você a sensação de quero mais. Eu estou falando aqui de algo químico. Ela vai gerar uma sensação de quero mais. Isso é bom. Isso é bom. Puxa, olha, vi essa foto. Nossa, que legal essa foto. Não é assim? Que legal essa foto. Meu! Eu sei que vocês não têm isso aqui, mas a gíria de São Paulo, tá? Vocês têm as gírias de vocês aqui. Mas lá em São Paulo é meu, que da hora. Que legal, que massa. Desculpa, eu sou meio desatualizado com as gírias, tá? Mas é assim que os meninos e as meninas, os jovens falam. Que meu, que da hora, que legal. Aí o que acontece? Dopamina. Aí o cérebro entende. Isso é bom. Isso é bom. Aí você busca mais, porque a dopamina te faz gerar um mecanismo de busca e recompensa. Se você buscar, você vai receber mais felicidade. Então a dopamina é liberada, o seu neurônio absorve aquilo e o cérebro vai trabalhar para que você busque mais coisa para te dar mais felicidade, porque aquilo está te fazendo bem. Só que o que acontece? A ciência, os cientistas já descobriram que nosso cérebro não foi feito para grandes doses de dopamina. Você tem que ter um período de busca e de achar aquilo que você buscou, recompensa, e depois descanso. Depois você vai ter de novo uma outra experiência. Mas você já reparou que no nosso mundo tudo é acelerado? Tudo é rápido? Tudo é rápido. Rápido. Tudo. Você tem que acordar, ir para a escola, aí você tem que cumprir uma série de deveres, e tudo. Aí outra, hoje você, por exemplo, você não sabe fazer um cálculo sem calculadora, você tem que fazer tudo rapidinho, porque é horário para tudo. Então até a busca de felicidade aumentou a demanda. Tudo tem que ser muito rápido, você tem que sentir coisas muito rápido, com muita frequência. Não pense vocês que isso aí foi algo que foi feito acidental. Há pessoas, o dono do Instagram e do Facebook pensou nisso de propósito. Porque sabe que a dopamina é algo que causa prazer e gera uma demanda por mais prazer, só que se liberada em grandes doses no seu cérebro, vicia o seu cérebro naquele prazer. Vicia igual droga. É o mesmo efeito da droga. Sabe o dependente de droga?
Então, a dopamina em grandes doses vicia o cérebro de uma pessoa. E quando ele começa a viciar o cérebro, eu estou falando isso aqui, vocês podem pesquisar, depois vocês vão descobrir que é verdade. O cérebro começa a sofrer uma alteração até mesmo fisiológica, ele vai reduzindo de tamanho. E você vai tendo lapsos de pensamento e não vai conseguir conectar a ordem normal dos pensamentos, você vai ficando prejudicado para pensar. E o que acontece quando uma pessoa não consegue pensar direito? Deixa eu dar um exemplo, Alisson. Quando você não consegue fazer um exercício de matemática na sala, o que você faz? Pesquisa. Tá, mas você não tem nenhum computador para pesquisar ali, você vai fazer o quê? Calculo. Tá, mas se você não sabe calcular, o que você vai fazer? Você não está conseguindo calcular. Eu peço ajuda. Você vai pedir ajuda para? Minha mãe. Para sua mãe. Porque a sua mãe sabe mais do que? Eu. Então você concorda que uma pessoa que não saiba pensar vai ficar dependente de outra que consiga pensar? Vocês estão entendendo aqui a lógica? Se você não consegue pensar bem, você fica refém de quem consegue pensar. Quer dizer, o seu cérebro vira outra pessoa. Você mesmo pensa. Você é guiado pelo pensamento de outros. Está dando para entender? Vocês estão conseguindo entender isso? Se você for prejudicado no seu pensamento, você vai depender de outros que conseguem pensar, porque você não consegue. Você sabe por que o dono do Instagram investe para ficar toda hora aparecendo foto para você ver, para você gastar tempo ali, para você ficar viciado, para o seu cérebro ser prejudicado na inteligência, para você não conseguir pensar bem? Para você ficar cada vez mais dependente dele. Para que você não tenha inteligência para enxergar o que realmente está acontecendo. Para que você se torne como uma ovelhinha boba. Porque a Bíblia diz que esse mundo, o quê? Lembra do versículo? O mundo jaz no... Quem que é o príncipe desse mundo? Satanás. Satanás usa essas pessoas más para deixar você prejudicado na inteligência. Porque o seu coração que foi feito para armazenar a palavra de Deus, uma vez que é prejudicado, ele não vai armazenar nada. Nem a palavra de Deus, nem aquilo que é humanamente saudável e inteligente. Você vai ficar como um bobo, sendo controlado pelas pessoas que não querem o seu bem. Não querem o seu bem. Por que as meninas acham que tem que se comportar como a moda diz? Você já reparou que todo mundo na sua escola, os jovens são encorajados a ser diferente. Então, se eles forem igual aos pais, eles são cafona. Eles têm que ser diferente. O negócio é ser diferente. Mas você reparou que todo mundo querendo ser diferente acaba ficando tudo igual? Por que isso? Você reparou? Não é assim na escola de vocês? Nós temos que ser diferente. O que é antigo não serve. Tem que ser diferente. E o ser diferente significa, se antigamente tinha que estudar, trabalhar, tinha que amadurecer, tinha que primeiro ter condição, depois de terminar os estudos com trabalho, para conhecer uma pessoa e se casar, para depois se relacionar, isso era normal. Mas nós temos que ser diferente. O que é ser diferente? O que a Globo ensina para vocês que é ser diferente? Eu nem sei se passa ainda, porque faz uns 10 anos que eu não assisto TV, mas o que a Malhação ensina que é ser diferente? Eu nem sei se tem Malhação mais. Não tem? Não tem? O que ela vai ensinar para você que é diferente? O que o Felipe Neto ensina no YouTube que é ser diferente? Não sei não, porque eu não assisto. Graças a Deus. Meu irmão Ei, assiste. José, que bênção, viu? Eu fico brigando pro meu irmão não assistir. Continua brigando, Alisson. Isso é muito bom. Isso é uma briga santa. Eles ensinam que ser diferente é você fazer o contrário. Porque aquilo ali não serve.
Só que aí você repara que todo mundo, para ser diferente, ficava sendo igual. E acaba sendo todo mundo igual, controlado, igual a ovelhinha boba. Ninguém para pensar assim, mas peraí, se é para ser diferente, por que eu tenho que ser igual a todo mundo e fazer o que todo mundo está fazendo? Sabe por que ninguém para pensar? Sabe por que ninguém para pensar? Porque o pensamento foi prejudicado. Sabe por que o pensamento foi prejudicado? Porque ele foi viciado em prazeres compulsórios, em alegrias rápidas, em tudo que te prenda, que te dê uma falsa ideia de felicidade. O que acontece? Eu estou falando aqui, isso é algo físico, químico, científico, que acontece no seu cérebro. As descargas de dopamina que você recebe com frequência, acessando o celular, acessando a internet, TV, precisando cada vez mais de tudo isso, levam o seu cérebro a ser prejudicado na ordem dos pensamentos. Você não consegue pensar e nem raciocinar direito. Com o tempo isso vai ficando tão exacerbado que o seu cérebro começa a ser, pouco a pouco, de maneira imperceptível, até ser reduzido de tamanho. E eles precisam de pessoas bobas que sejam fáceis de ser controladas. Porque se o povo descobre a verdade, se as pessoas descobrem a verdade, descobrem que não precisam dessa mentira para ser feliz, o que vai ser deles? Então eu queria dizer uma coisa para vocês, jovens. Satanás não tem interesse em ajudar vocês. Ele usa essas pessoas para prejudicar vocês. Primeiro, no nível mais básico, para emburrecer vocês. Depois, para poder impedir vocês de conhecer a Deus. Depois, vai começar a acontecer com você esses 3 níveis que o Salmo fala aqui, que é os níveis de degradação de uma pessoa. A Bíblia fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você começa a ouvir uma mentira, é aquilo que está sendo falado toda hora na sua cabeça. Depois de uma quantidade muito alta de tantas vezes que ela é falada, você começa inconscientemente a acreditar que aquilo é verdade. Isso a Bíblia está dizendo. Se você ficar perto de pessoas que toda hora falam coisas erradas, toda hora tem comportamento errado, falam coisas erradas, você vai ser convencido que aquilo é certo. Porque nós somos criados por Deus como seres sociáveis. A gente se molda ao ambiente. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender isso? Então vamos lá, vamos voltar para o Salmo 1 aqui. Deixa eu só falar com vocês um pouquinho desses versículos aqui de novo. Quando ele fala aqui que bem-aventurado, feliz, toda a felicidade vai vir sobre tal pessoa. Qual pessoa? A pessoa que não anda no conselho dos ímpios. O que é andar no conselho dos ímpios? O que é andar no conselho dos ímpios? Essa palavra conselho, no hebraico, conselho dos ímpios. A gente tem uma maneira de falar assim, você viu o conselho daquela pessoa? O que é conselho? Uma dica, né? Que a gente entende dessa forma. Mas no original aqui tem um sentido um pouquinho mais profundo. Significa se unir em amizade a essa pessoa. Queria dizer uma coisa para vocês. Amigos de verdade, vocês têm só o Senhor e uns aos outros como irmãos. O mundo lá fora não é amigo. A sua colega de classe não é sua amiga se ela não creu em Jesus. Se ela não ama a Bíblia como você ama. Ela não pode ser sua amiga. Ela pode ser sua colega, mas não sua amiga. Amigo, amizade, é um tipo de afeição em que 2 pessoas se unem por gostar da mesma coisa. Ora, se você tem uma colega de classe que não gosta de ouvir você falar de Jesus para ele, não tem interesse nas coisas de Deus como você tem, como é que ele pode ser seu amigo? A amizade é um sentimento de pessoas que gostam da mesma coisa. Então o Alisson pode ser amigo do José, mas o coleguinha do José que está lá na escola, que não gosta de fazer o que a gente está fazendo aqui, não pode ser amigo, aquele amigo, esse aqui é meu amigo do peito. Você não pode se unir a ele nos gostos dele. Andar no conselho dos ímpios, primeiro eu queria perguntar, o que é um ímpio? Estou falando, às vezes eu vou parar daqui a pouco porque o tempo é curto, mas eu queria só que vocês pudessem prestar atenção nessas palavras, desses versículos aqui, para a gente poder concluir. O que é um ímpio?
Você já se perguntou o que significa a palavra ímpio? É uma pessoa que faz coisas erradas? Mais do que isso. Por exemplo, nós somos cristãos, nós fazemos coisa errada? Fazemos. Por que nós não somos ímpios, então? O que significa ímpio? Ímpio. Pessoas que fazem coisas erradas e não acreditam em Deus. Aí, José. O ímpio é o contrário de pio. A pessoa pia é a pessoa piedosa. O que significa ser piedoso? Vou explicar para vocês a palavrinha. Piedoso, a palavra piedade em grego é eusebaia. Significa um bom adorador. Uma pessoa que tudo que ela faz, ela leva em consideração o que Deus pensa acerca daquilo. Por exemplo, uma pessoa piedosa não vai ficar. Entendeu? Eu nem sei se ficar hoje é a coisa mais terrível que tem. Talvez seja a coisa pior hoje. Você já ouviu falar do ficar? Os coleguinhas de vocês, fiquei com aquela menina. Fiquei com aquele menino. Por que nós não podemos ficar? Porque a hora que você for ficar, você vai lembrar o que Deus pensa sobre isso. O que é uma pessoa piedosa? Alguém que tudo que faz leva Deus em consideração. Ele não faz nada sem primeiro pensar no que Deus pensa acerca daquilo. Isso é pio, piedoso, reverente, bom adorador. É a palavra grega eusebaia. O bom adorador, o reverente. Peraí, o meu amigo falou que é bom ficar. Mas Deus, o que Deus pensa de ficar? O meu amigo chegou com uma tatuagem. E agora? Está todo mundo na sala fazendo uma tatuagem. É só uma tatuaginha. Nós podemos? Não basta... É muito bom, Alisson, mas por que você não pode? Se o seu amigo pode? Por que você não pode? Meus pais não deixam. Porque seus pais não deixaram, já é um bom motivo. Porque se os seus pais não deixam, é porque Deus também não deixa. E também eu não gostaria. Ou muito melhor ainda. Meu corpo? É isso mesmo. Mas quando você for deixar de fazer a tatuagem, você tem que primeiro perguntar assim, o que Deus pensa de tatuagem? Aí você está sendo uma pessoa piedosa. Você não está tomando nenhum caminho na sua vida sem considerar o que Deus pensa acerca daquilo. Então, não andar no conselho dos ímpios é não ter amizade com o ímpio. Mas o que é o ímpio? O ímpio é aquele que toma qualquer decisão sem pensar no que Deus pensa acerca daquilo. Então, eu posso dizer que às vezes tem até muitos crentes que são ímpios. Porque na vida deles, eles não param para pensar no que Deus pensa acerca do que eles estão fazendo. A impiedade é aquele que fala assim, quer saber? Vou fazer porque eu gosto. Vou fazer porque eu acho que isso me torna feliz. Ele não considera as cercas de proteção que Deus colocou. Ímpio. 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 O ímpio é alguém que não leva Deus em consideração. Mas para você entender o que Deus pensa sobre determinado assunto, você tem que ler a palavra dele, senão você vai saber o que ele pensa. Você está entendendo que até para se guardar de certas coisas, a gente tem que entender o que Deus pensa acerca daquela coisa? Por que nós não podemos picar? Por que nós não podemos fazer tatuagem? Por que nós não podemos fumar? Não é só porque isso vai fazer mal. Vai fazer mal. Mas é porque Deus pensa mal acerca dessas coisas. E nós tememos a Deus. Nós consideramos Deus naquilo que nós estamos fazendo. Isso é uma pessoa pia. É daí que vem essa palavrinha pio. Que os papas depois tomaram Pio VI, Pio isso, Pio aquilo. Mas quer dizer que ele é uma pessoa piedosa. Mas o piedoso, a palavra no original significa uma pessoa que leva Deus em consideração.
Mas José, como é que você vai saber o que Deus pensa acerca de um assunto se você não conhece a mente dele? Não é verdade? Você tem que conhecer o que Deus pensa. Mas como é que você vai fazer para conhecer o que Deus pensa? Sabe, eu vi uma figurinha de um homem que estava orando: ô Senhor, mostra a tua vontade para mim. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Ô Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Fala comigo. Aí na outra figurinha de baixo mostrava uma mão do céu estendida com a Bíblia. Toma, filho. Vai conhecer a minha vontade. Como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Mas esqueci seu nome, Sofia. Eu ia falar Tainara, não sei porquê. Se a Sofia não conhece o que Deus diz na palavra dele, como é que a Sofia vai saber o que Deus pensa acerca das coisas? Você está entendendo? Porque que até para se guardar do que Deus não quer, você tem que conhecer o que Deus quer. Aí está cheio de jovens que se dizem crente, adolescentes, adultos, tudo infeliz, tudo tristonho. Por quê? Porque vai lá, faz o que Deus não mandou fazer, se arrebenta, porque vai se arrebentar. Irmão, se Deus falou que você vai se arrebentar, você vai se arrebentar. Você vai sair machucado. Você vai sair todo machucado e ferido. Quando os pais falam, não façam isso, nunca deixe de ouvir seus pais. Porque, por exemplo, o que Deus pensa a respeito de pais? O que Deus diz que os filhos devem fazer em relação aos pais? Obedecer. Só quando o pai está certo? E se o seu pai te der um conselho que você acha que está errado? O que você tem que fazer? O que Deus diz para os filhos fazer em relação aos pais? Vamos ver se a gente sabe o que é ser piedoso nessa hora. Deus falou que honrar pai e mãe dará vida longa. Deus diz que nós temos que honrar. O que significa honrar? Obedecer. Não só obedecer, mas dar o primeiro lugar em tudo. Nós obedecemos e temos respeito pelo que ele falou. Ainda que ele possa não estar muito certo, mas é meu pai, eu tenho que... É isso que Deus pensa a respeito dos pais. Mas o que a escola fala para você? O que a Malhação, o que a TV fala para você? Não tem problema de obedecer aos pais. Aliás, no seriado na TV, os filhos obedecem os pais e saem todos felizes no final. Não é assim? Quantos filmes e séries vocês assistem que os filhos vão lá, conta uma mentira para o pai, faz algo que o pai proibiu, e no final, ainda que no final ele tropeça, mas no final termina tudo bem. Mas é isso que a Bíblia fala que acontece? O que a Bíblia diz que acontece quando alguém obedece os pais? A vida dele é prolongada. E se ele não obedece, então, o que acontece? A vida dele seria encurtada, né? Se a vida é prolongada, se obedece, desobedece. Você sabia que tem um versículo em Provérbios que fala que os corvos comerão os olhos dos desobedientes a seus pais? Você sabia que eles morrerão na mocidade, está escrito? Aí a TV mostra para você que desobedeceu, mas no final vai terminar tudo bem. E Deus está falando que vai terminar tudo mal. O que nós vamos fazer nessa hora? Nós vamos andar no conselho do ímpio. O que é o ímpio? Eu quero que vocês decorem isso. Irmão, vocês não guardaram nada que eu falei aqui. Se você guardar só esses 3 versículos, o que eles estão falando, valeu a pena a nossa comunhão. O que significa ser ímpio? Não considerar Deus. Não levar Deus em consideração. O que significa ser piedoso? Que leva os mandamentos de Deus em consideração. Você pode até falhar, você pode até errar, mas você estremece quando você ouve o mandamento de Deus. Deus falou, isso não vai dar certo. E você acredita. Você teme. Você tem medo de desobedecer porque você sabe que não vai dar certo mesmo. Conselho dos ímpios, daqueles que não têm consideração por Deus. Como que o José vai ouvir o coleguinha dele que não lê a Bíblia? Quem que pode aconselhar o José? Primeiro a mãe dele, primeiro porque é mãe, depois porque é filha de Deus e conhece a Deus. Depois os próprios irmãos, porque são pessoas que conhecem a Deus. O José não pode ouvir o coleguinha lá falando, tem criança na idade dele bebendo cerveja.
tem crianças na idade dele, tem jovens, pré-adolescentes na idade dele, que já estão fumando cigarro. Que já estão falando que namorar e ficar é bom. Mas o que o José tem que fazer? Espera aí, essa pessoa que está falando isso é pia ou ímpia? Então não vou ouvir. Porque isso não vai me fazer felicidade. Entendeu, irmãos? Tem que se guardar de certas coisas. Para concluir, vamos continuar lendo aqui, ó. Tem que se guardar. Não tem essa, não, você pode ser feliz por qualquer caminho. Não vai ser feliz. Vai se arrebentar. Vai se fazer passar por um caminho prejudicial. Então, depois ele fala que nós temos que não andar no conselho dos ímpios, o que mais? Não se sentar na roda dos escarnecedores. Não se sentar na roda, mas o que tem antes? Não se deter no caminho dos pecadores. O que é o caminho dos pecadores? O conselho do ímpio significa que você está ouvindo uma ideia. Você está deixando que a ideia dele, porque conselho aqui no hebraico significa uma coisa interior. Você começa ouvindo a ideia e concordando. Você ainda não está praticando o que ele está praticando, mas você já está... Dentro de você já... Sabe o que é interessante isso aí? Eu não tinha pensado. Ô, Murilo, o que você acha de uma tatuagem? Escreve Jesus no seu braço, tatuagem. Aí o Murilo pensava assim, nossa, de tatuagem, eu achava que era tatuagem de Jesus, eu acho que eu nunca tinha pensado. Pronto, isso significa conselho do ímpio. É aquele pensamento íntimo do ímpio, levando você a desconsiderar o que Deus pensa disso. Você se tornou ímpio. Mas andar no caminho dos pecadores é algo mais forte. Significa que agora você está começando a desobedecer de forma escancarada. Porque a palavra caminho aqui se detém no caminho. É uma prática aberta do pecado. Antes você só considerava no coração. A palavra caminho aqui no hebraico significa um procedimento de vida. Agora você está começando a praticar mesmo. Você está percebendo que a degradação é progressiva? Você começa concordando, mas ainda não tem coragem de fazer na frente dos outros. Se você não se arrepende disso para ficar do lado de Deus, sendo piedoso, você começa a andar como ímpio, daqui a pouco você vai estar se tornando um pecador. O ímpio é aquele que desconsidera Deus no coração. O pecador é aquele que desconsidera Deus na vida. Aí daqui a pouco você não está só concordando em fazer tatuagem, você está fazendo mesmo. E não importa que os irmãos vejam. Não importa que a sua família veja. Você está fazendo. Por quê? Impiedade e pecado. Por que o homem peca? Porque o homem é ímpio. Primeiro ele se torna ímpio, depois ele se torna pecador. Porque se em tudo da nossa vida a gente levasse Deus em consideração, a gente não pecaria. A gente peca porque primeiro nós somos ímpios. Então, irmão, nós temos que cuidar do nosso coração. Jovens, vocês têm que cuidar do coração de vocês. Começou a vir alguns conselhos que não bate com a palavra de Deus, saiba, é impiedade. E a impiedade, se você não cuidar e não cortar pela raiz, vai levar você para o pecado. Pecado aberto, declarado. E aí chega um último estágio. Se você não se arrepende quando está pecando, isso é uma tristeza, mas tem muitos jovens da idade de vocês que começaram bem assim como vocês. Mas a hora que vocês vão ver, onde eles estão? Ó, conselho está falando de um pensamento interno. Pecado está falando de uma prática externa, mas agora tem algo mais. Do caminho dos pecadores ele vai para a roda dos escarnecedores. O que é a roda dos escarnecedores? Não se assenta na roda. Sabe o que é a palavra roda aqui no original? Cátedra. Você sabe o que é uma cátedra? Oi? Assim. Sabe o que é uma cátedra?
Essa palavrinha aparece lá em Mateus 23, quando Jesus falou assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Cadeira de Moisés. Essa palavra cadeira é a mesma palavra que traduzida aqui para roda. Cátedra. Sabe o que é uma cátedra? Uma cadeira de autoridade e de ensino em uma determinada área. Significa que agora você se tornou uma autoridade naquele assunto. Começou concordando com a ideia, começou a pecar de forma aberta, agora ele se torna um profissional no pecado. Ele é mestre em como ajudar os outros a pecar. Esse é o nível mais horrível que pode acontecer. Concorda no coração, peca por fora, e aí se torna mestre naquele assunto. Ele começa a ensinar o que é ficar. Ele começa a ensinar. Começa a ensinar como desobedecer os pais. Começa a ensinar como que você pode mentir e se dar bem. É a roda dos escarnecedores. Essa palavra escarnecedores aqui significa que alguém peca abertamente, declaradamente, desafia. Escarnecedor é uma palavra muito forte no hebraico, é a palavra amed. Significa alguém que escancara mesmo o pecado. Mas ele não só está escancarando para a vida dele, ele se tornou autoridade no assunto. Ele se assentou na cadeira de autoridade de pecado. Ele começa a ensinar como pecar. Ele não só peca, ele é mestre no pecado. Ele ensina como pecar. Ele sabe os caminhos tortos e sabe ajudar os outros a ser pecador. É aquele que olha assim e fala: você não sabe nada, meu filho. Eu vou te ensinar umas coisinhas. Vocês têm alguns amigos assim na escola, algumas pessoas que são assim? Vocês olham, elas estão lá não só pecando, mas ajudando a desencaminhar outros. Vocês conhecem amiguinhos assim, colegas assim? Aquele colega que chega assim e fala: você já deu um trago? Você não sabe o que é bom. Sabe o que é isso? Maconha. Sabe o que é isso? Irmão, eu não estou querendo ser político aqui, ser político. Estou falando da realidade de vocês. Você pode ter certeza que essa pessoa que está ensinando a fazer isso hoje, ela começou como? Acolhendo uma ideia. Não tinha pensado. Aí dali a pouco ela começa a fazer, escondido, mas está fazendo. Dali a pouco ela está ensinando como fazer. Sabe o que isso vai gerar? Morte. Vamos terminar com o ponto positivo. O que é o ponto positivo? Em vez de andar no conselho dos ímpios, nas ideias daqueles que não levam Deus em consideração, de praticar o pecado e de se tornar professor do pecado, se assentar na cátedra, na cadeira de ensino, os que são declaradamente rebeldes, irmão, não pensa que isso não pode acontecer com a gente, não. Eu conheci jovens da idade de vocês que começaram bem. Hoje estão numa situação terrível. Que isso nunca aconteça. Mas se está falando aqui, se a Bíblia foi escrita para nós, é porque pode acontecer. Então nós temos que cortar essas três coisas. Começa cortando qualquer sentimento ímpio. Qualquer coisa que você queira fazer, que você sabe que Deus condena, não faça. Fuja! Depois não pratique. Se tem algum pecado que está praticando lá escondido, se arrependa. E por fim, considere abominável qualquer ensino na prática do pecado. E aí o que você vai fazer? Mas até para praticar isso a gente tem que fazer o que é positivo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua palavra medita de dia e de noite. De dia e de noite. Vou concluir isso aqui agora. Tá? Peço desculpa de ter prolongado. Talvez cansado um pouco, mas a gente precisa tocar nisso. O que significa meditar na lei, ter prazer na lei do Senhor?
Ler a palavra. Ler a palavra. Mas ler de que forma? Poxa, eu vou ler a Bíblia, né? Coisa, né? Tem que ler, né? Como é que a gente lê a Bíblia? Como é que tem sido o nosso hábito de ler a Bíblia? Eu vou dar meu testemunho para vocês de novo. Quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, eu vi lá aquele livrão, né, empoeirado, fechado lá na estante da minha mãe lá. Aí eu ouvi e falei, não, por que aquele livro está ali? Ela falou, aquilo é a Bíblia. Uma Bíblia, o que é isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo para mim foi um choque. O quê? Como assim? Deus escreveu a Bíblia. Eu falei, Deus escreveu? Quer dizer que o que... Não, me explica. Quer dizer que o que está aqui foi Deus que falou? É. Deus, esse ser todo-poderoso que sabe tudo. É. Deus que sustenta a nossa vida. É. Quer dizer que ele escreveu um livro. É. Eu falei, mas por que ninguém lê? Não, eu não entrava na minha cabeça. Como que Deus escreveu um negócio e ninguém lê? Não, é o cúmulo é o cúmulo da burrice. Para não falar mais nada. E alguns leem, não. Aí é pior ainda. Mas nem lê. Ficava lá o livro fechado, lá criando poeira em cima. Lê a Turma da Mônica, gibi, um monte de coisa. Mas e a Bíblia? Lê Cata-palavras, Caça-palavras. E a Bíblia, né? Isso aqui foi Deus que escreveu. Eu fiquei assim, irmão, você não tem ideia. Eu não dormi à noite. Falei, aquele livro, Deus escreveu aquele livro. Deixa eu falar uma coisa aqui, por exemplo. Murilo, se Deus viesse e falasse assim, amanhã eu vou te visitar. Você pode perguntar o que você quiser para mim. Não seria bom isso? Tem alguma coisa que você queria perguntar, Alisson, para Deus? Uma coisa que você queria muito saber da parte de Deus? Já pensou se Deus falasse assim, ó, você vai conhecer, você vai poder perguntar, você vai poder aprender comigo. Você não gostaria disso? Você trocaria um dia com Deus para aprender qualquer coisa, por qualquer outra coisa dessa terra aqui? Você trocaria? Sim. Você deixaria de fazer qualquer coisa para ter um dia desse? Sim. José, você faria isso? Você deixaria qualquer coisa para poder aprender de Deus durante um dia? E vocês? Seria bom isso? Mas, irmão, e foi esse pensamento que me invadiu na hora. Eu falei, mas peraí, se Deus escreveu esse livro, meu Deus do céu, eu tenho que saber tudo. Eu quero ler tudo. Claro que eu fui apressado. Eu comecei em Gênesis e pulei para o Apocalipse. Agora, se eu começo, quer saber como é que termina, né? Depois eu fui lendo devagarzinho o resto. Mas eu falei, não é possível que Deus... Eu fiquei eufórico mesmo. Não vou nem tentar reproduzir aqui. Eu falei, mas isso aqui... Eu fiquei indignado daquele livro estar parado ali, juntando poeira. Eu falei, mas como vocês sabem ler? Eu lembro que eu estava fazendo 7 anos ainda, eu não sabia ler. Eu falei, mas todo mundo aqui sabe ler. E não leem. Ah, mas vai ter que ler para mim. Aí quando eu não conseguia ler, o que eu fazia? Eu fazia meu irmão ler para mim. De vez em quando, o pai, vem ler para mim. Eu não queria, mas ele tinha que ler. Porque eu achava uma coisa maravilhosa. Que Deus tivesse escrito um livro. Olha, se Deus é o ser mais sábio que existe, esse é o pensamento que passava na minha cabeça. Se Ele é a pessoa mais verdadeira que existe, se Ele é a pessoa mais pura e mais amorosa que existe, se Ele é o mais poderoso que existe, então, como que eu não vou querer conhecer Ele? Você já pensou se Deus tivesse escrito uma carta para você? Uma carta de Deus. Você ia correr para abrir e ler ou não? Se Deus tivesse escrito uma carta para você, você gostaria de receber uma carta de Deus? Gostaria mesmo? Gostaria, José? Gostaria, mano? Sim. Quanto tempo a gente gasta na carta, então?
Irmão, é a carta de Deus. A gente gasta tempo em Netflix, em série, uma coisa, em outra, e não gastamos tempo, não temos prazer. Sabe por que nós não somos felizes? Você fala, mas eu sou crente, eu creio em Jesus, mas não sou feliz ainda. É porque você não tem prazer. Você não percebeu o que está aqui dentro ainda. Nós temos que ler com prazer. Ah, mas e se eu não estiver gostando desse prazer? Leia, comece lendo, que o prazer vai vir. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a Bíblia é diferente de qualquer outro livro. Ela foi soprada por Deus. O Espírito Santo está presente nesse texto aqui. Você começa a ler. E aí começa a despertar. E eu vou dar uma dica. Comece lendo pelo aquele assunto que você tem mais dúvida. Eu tinha dúvida com relação à vinda de Jesus. Eu tinha ouvido falar que Jesus ia voltar. Nossa, mas ele vai voltar? Vai. Mas como é que vai ser? Agora está explicado, porque eu li 100 vezes Apocalipse. Como é que vai ser? Não, está em Apocalipse, então é lá para lá que eu vou. Você quer entender como tudo começou? Começa por Gênesis. Talvez domingo eu queria ter um tempinho de novo com vocês, vou deixar só um dever de casa aqui. Tá? Quantos dias Deus levou para criar o mundo? 7. 7 dias. Não é? 7 dias ele fez o mundo. Deus criou o que no primeiro dia? A luz, separou a luz das trevas. Chamou a luz existência e separou a luz das trevas. No segundo dia ele separou as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia a porção seca. No quarto dia o sol, a lua, as estrelas. Repare uma coisa, leia a sua Bíblia, marque aí depois e leia na sua Bíblia em casa, Gênesis 1. Tá? Queria que vocês pudessem fazer esse dever de casa. Gênesis 1. Leia os 7 dias da criação. Repare uma coisa, todos os dias da criação Deus disse que foi bom. Cada dia. Primeiro dia é bom, terceiro dia é bom, quarto dia é bom. Só teve um dia que Deus ficou calado. Sabia? Vocês sabiam que teve um dia que Deus não falou que era bom? Não sabiam? Eu queria que vocês descobrissem que dia é esse. E tentassem me responder por quê. Deus ficou calado um dia. Ele foi criando, diz que ele separou a luz das trevas e falou, bom, isso é bom. No terceiro dia ele fez a porção seca aparecer e falou, muito bom. No quarto dia, o sol, a lua, as estrelas, isto é bom. E viu Deus que isso era bom. No sexto dia, quando ele criou o homem, a imagem dele, falou, muito bom. Mas teve um dia que ele fez algo lá e ele ficou calado. Ele não falou nem que era bom, nem que era ruim. Ele simplesmente ficou calado. Por quê? Eu queria só que vocês lessem e tentassem, pensassem, tentassem responder, para vocês verem como é que a Bíblia é um livro profundo. Como que ela tem coisas que vai ajudar vocês a entender o motivo. Viu, José? Você vai ler? Você vai ler, Alisson? Vocês vão ler? Depois nós vamos ter um tempinho para perguntar por que Deus ficou calado. E que dia foi esse? Teve um dos dias, dos 6 dias, que ele não falou nada. Porque nós temos que entender Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus sem ler a palavra de Deus? Prazer na palavra de Deus. E depois meditar. E eu concluo com isso aqui. A gente às vezes quer ser correto, quer ter poder para poder obedecer a Deus. Quem não quer conseguir obedecer a Deus na sua vida? A gente quer fazer o que é bom às vezes. Mas vocês reparam que parece que às vezes as coisas são muito mais fortes. A tentação de ir para o joguinho, de ir lá para a televisão, de ir para a série, parece que é mais forte, tira a nossa atenção. Nos distrai, a gente não tem força para vencer. Sabe por que a gente não tem força? Porque a palavra de Deus habita pouco no nosso coração.
Lembra que a gente leu no Salmo 119? A tua palavra escondi no coração as tuas palavras para não pecar. Qual é a melhor arma para você não pecar? É encher o seu coração com a palavra de Deus. Diz que tem um irmão chamado John Bunyan, na história da igreja. Um irmão falou que se você cortasse a veia dele ia sair versículo. De tanto que ele lia a Bíblia. Sabe por que você lê a Bíblia vai fazer você não ter prazer no pecado? Porque, como eu falei, a Bíblia, ela não é só um texto. Ela é o sopro de Deus e o Espírito Santo está presente nela. Quando você começa a encher a sua mente com a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a tornar aquilo vivo dentro de você. Porque o Espírito Santo é vivo. Eu desafio vocês, jovens, a lerem pelo menos 5 capítulos da Bíblia por dia. De 4 a 5 capítulos, não é muito. Você consegue ler bem, José? Você consegue ler bem, Alisson? Você está em que série? Sexta. Sexta. Acho que vocês conseguem ler bem, né? Então, tira meia hora só para ler a Bíblia por dia. Meia hora para ler diariamente. De preferência de manhã. De preferência. Se não, se tiver alguma coisa, talvez alguns estudos de manhã, mas assim que chegar, a primeira coisa que faça, vão ler a palavra de Deus. Vocês vão começar a perceber que a verdade da palavra de Deus vai começar a entrar em vocês de uma forma viva, porque o Espírito Santo que soprou essa palavra é vivo. Eu sei que eu já passei do tempo, só quero ler mais um versículo e a gente conclui. Vamos para João 16. João 16. Vamos ler só mais esse versículo para a gente concluir. Vamos ler o versículo 20. Vamos ler o do 12, irmãos, versículo 12. 16, verso 12. 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer. Jesus falando aqui. Tenho ainda muito que vos dizer para os discípulos, mas vós não podeis suportar agora. Quer dizer, tem muita coisa que eu ia falar que vocês não vão conseguir entender agora. Vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito, do quê? Da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Continuando. O que mais? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo vai guiar você a o quê? A toda a verdade. Sabe que no texto original significa para dentro de toda a verdade. O que é a verdade? João 17. O Senhor Jesus orando fala assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que é a verdade? A palavra de Deus. O Espírito Santo, se você tem a verdade, eu vou usar esse exemplo para a gente poder entender e concluir aqui. A verdade é como a lenha, a madeira. O Espírito Santo é o fogo. Se você tem lenha no seu interior, o Espírito Santo, que é o fogo, vai poder queimar. Está entendendo? Para o Espírito Santo poder fazer você lembrar da palavra de Deus, poder dar poder para você obedecer a palavra de Deus, você tem que ter a palavra no seu coração. Você fala assim, mas eu não consigo ter uma vida que agrada o Senhor. Eu não consigo vencer as tentações. Eu não consigo ser um jovem obediente. Eu não consigo ser verdadeiro nas coisas. Sabe por que você não consegue? Se você analisar, é porque está faltando palavra no seu coração.
Se você e eu nos concentrarmos em ler a palavra, eu vou dizer uma coisa aqui, nós temos que conhecer as letras desse livro. Quanto mais nós conhecermos, mais madeira o Espírito Santo vai ter como queimar. O Espírito Santo é o fogo. A palavra de Deus é a madeira. Para o Espírito Santo habitar em nós com poder, ele precisa de um combustível. Esse combustível é a palavra de Deus. E esse poder, irmãos, é real. Ele é real. Tem pessoas que lendo um versículo se convertem. Tem pessoas que estão em depressão e com um texto o Espírito Santo liberta da depressão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que é o fogo, guia a pessoa a experimentar. Quando está falando que vai levar para dentro da verdade, significa que o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, vai fazer você entrar dentro daquela realidade da palavra. Mas para isso você tem que ter a palavra, para ele guiar você. Se você não tem a palavra no seu coração, quando ele vier para fazer o trabalho dele, não tem as ferramentas para ele trabalhar. O Espírito Santo só trabalha junto com a palavra. Sem a palavra de Deus, não tem como o Espírito Santo te salvar. Você está numa situação de tentação. Você está tentado a fazer algo. Como é que o Espírito Santo vai lembrar você que você não deve fazer aquilo? Se você tiver lido na palavra de Deus, por exemplo, você está um versículo. O que roubava, não roube mais. Não roube mais. Trabalhe com as próprias mãos. A hora que você estiver tentado a pegar algo que é do outro, o Espírito Santo vai lembrar você. Ele não vai só lembrar, ele vai dar poder para você obedecer. Mas você tem que ter a palavra. Se a hora que ele vier para te lembrar, você não tem nada na sua mente, ele vai te lembrar do quê? Você não leu. Você não sabe. Você acha que ele vai fazer do nada assim, pum, na sua mente? Não vai não. Você tem que ter a verdade para ele guiar você. E não só isso, ele não só lembra não, ele dá poder também. Ele liberta também. Eu vou concluir falando de um testemunho meu aqui de novo. Debaixo do sangue do Senhor pela misericórdia dele. Quando eu tinha mais ou menos entre 17 e 18 anos, eu tive uma fase de depressão. E foi uma depressão que durou alguns meses, mas ela começou com um pensamento recorrente. Deus guarde vocês de passar por isso. Eu tive um pensamento recorrente. Veio de uma dúvida. Todos os meus conflitos na minha vida pessoal, cada um tem os seus. Tem tentação de pecado, tentação na área de coisas ligadas os jovens passam muito nisso. Tentação na área da pornografia, de impureza, tentação na área de amizade. As minhas maiores lutas interiores foram na questão mental. Muitas dúvidas e perguntas que vinham. Uma vez veio uma pergunta assim: e se você morrer? Eu estava sozinho. Veio na minha mente assim: se você morrer? Na hora eu comecei até a querer dar risada. Falei: se eu morrer? Se eu morrer eu estou salvo. Mas eu não sabia. E outra coisa, irmão, você vai perceber quando as dúvidas que vêm do diabo. Eu não sabia que essa dúvida vinha do diabo, eu achei que era minha. Então eu falei assim: e se você morrer? Eu falei: se eu morrer eu estou salvo. Aí veio uma outra pergunta: quem disse que você está salvo? Ó a loucura. Comecei a conversar com a serpente. Aí eu falei assim: não, eu sei que eu estou salvo porque Deus falou que eu estou salvo. Mas como que Deus falou que você está salvo? Eu estou salvo pela graça. Mas por que você está salvo pela graça e porque você está salvo? É muitas vezes assim que as pessoas entram em crise, em depressão, em angústia, em doenças psíquicas. Eu passei por isso. Aí, mas eu estou salvo porque Deus falou. Mas é pela graça? É pela graça. Mas você não sabe que você tem que fazer alguma coisa para ter a graça? Eu falei: não, a graça é de graça. Aí olha só, o diabo, você tem que conhecer essa palavra tão bem, porque o diabo às vezes vai até citar partes dela fora do contexto para levar você a pecar ou falhar. Aconteceu isso comigo, ele tentou isso com Jesus no deserto, ele citou a palavra de Deus para Jesus, mas fora de contexto. Só que Jesus conhecia muito bem a palavra. Comigo, ele falou assim: mas quem disse que você está salvo só porque é de graça? Eu falei: porque é de graça. Aí ele falou: é? Mas está escrito lá que a graça vem de acordo com a medida do dom. Quer dizer que se você não exercitar, você não pode receber graça. Você tem que fazer alguma obra para ter graça. Aí minha cabeça embanou tudo. Isso aconteceu comigo. Aí aquilo foi gerando uma dúvida. Sabe como que eu fiquei depois de 2 semanas? Eu estava faltando só fazer bilu-bilu.
Porque começou assim. Quem disse, qualquer palavra que você falasse para mim, ia vir uma pergunta automática na minha cabeça. Eu comecei a ter um pensamento recorrente, doentio, por qualquer palavra que eu escutasse. Gerava dúvida. Uma dúvida descontrolada. A ponto de dar um pane, e às vezes eu esqueci o que eu estava pensando. Tudo começou com uma dúvida. E eu não tinha a palavra habitando em poder nenhum. Eu tinha lido muitas coisas da Bíblia, mas eu não tinha ainda lido e meditado. Por isso nós temos que ler com prazer e meditando, considerando, para o Espírito Santo poder usar. Então o que aconteceu? Começou a dar uma síndrome, irmãos, de pensamento acelerado, recorrente e doentio. Era uma manipulação de Satanás, só que eu não sabia. Então, por exemplo, sabe, vou tentar explicar como é que chegou o ponto. Chegava assim, por exemplo, se alguém falasse assim, o céu é para cima. Eu falava, mas o que é para cima? Eu falava, não, vinha na cabeça, o que é para cima? Por que para cima não pode ser para baixo? O que é para baixo? Por que para baixo é para baixo? Não, hoje eu posso dar risada, irmão, parece uma coisa louca, né? Mas eu estava em ponto de ficar louco mesmo. E aquilo foi. Isso, se você consultar hoje na psiquiatria, existem pessoas que estão loucas com pensamento desse jeito na cabeça. Hoje já se chama de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tem pessoas que têm toque por deixar o sapato sempre numa posição. E às vezes na cabeça dele fica, você tem que fazer 7 vezes isso. Aí ele vai, põe o sapato lá, volta e arruma de novo. Enquanto ele não faz as 7 vezes, ele não sai de casa. Tem pessoas que chegam a quase perder a razão e são internadas. O número é cada vez mais crescente. Eu estava desenvolvendo esse toque, esse transtorno obsessivo compulsivo, sem saber que era Satanás me enganando. Eu ia para a reunião, eu lia a Bíblia, se eu lesse qualquer palavra, vinha de novo a dúvida. Por que isso é assim? E quem disse que isso é assim? Aquilo foi me deixando numa depressão tão grande que eu emagreci mais de 8 quilos. Em pouco tempo. Depois tinha emagrecido já uns 12 quilos. Passou mais uma semana e pouco, foi mais 4 quilos. Rapidinho. Não estava comendo, não estava bebendo, não estava dormindo direito. Minha mãe não sabia o que fazer. Pagar psicólogo, psiquiatra, não podia. Fui visitar um irmão que eu achei que podia me ajudar. Nada. Aí um dia, eu fui para uma reunião, numa conferência, e eu estava orando. Mas até quando eu ia orar, vinha. Sem parar na cabeça. Mas eu lembro que eu orei e falei, Senhor, por que eu estou assim? Eu não era assim. Eu não preciso ser assim. Irmãos, foi uma coisa sobrenatural. Por isso que eu falo que o Espírito Santo é real. Eu sou uma prova disso na minha vida, pela misericórdia dele. Eu estava sentado e eu disse assim, Senhor, eu não era assim até 2 meses atrás. Por que eu estou desse jeito? Não tem pessoas que possam me ajudar. Se tivesse algum homem que pudesse entrar na minha cabeça e organizar os meus pensamentos e arrancar todas aquelas perguntas automáticas que estavam vindo, eu ia atrás desse homem, Senhor, mas não tem. Por que eu estou desse jeito? Eu lembro que eu estava numa reunião com muita gente, mas foi uma coisa sobrenatural. Quando eu fiz essa oração, foi como se sumisse todo aquele auditório, todas as pessoas, e eu vi como se o Senhor estivesse na minha frente. E até esses pensamentos foram bloqueados na hora. E ele perguntou, num momento muito único, você crê que eu posso te curar? Aí na hora eu já comecei a chorar, né? Porque, irmão, é diferente. Quando Deus toca em você, e Ele pergunta dentro do seu espiritual, é diferente. E eu comecei só a chorar. Quem olhasse para mim não sabia nada do que estava acontecendo. Você crê que eu posso te curar? E eu falei, Senhor, eu creio. Aí ele falou, e se fosse da forma mais simples? Você duvidaria da minha palavra?
E era problema disso que estava acontecendo. Aí eu comecei a chorar mais ainda. Eu falei, Senhor, eu nunca quero duvidar da tua palavra. Eu não ousei falar que eu não duvidaria. Mas aquele pouquinho de fé que tinha, eu coloquei na mão dele e falei, Senhor, eu nunca vou querer duvidar da tua palavra. E foi como se ele conscientisse com a cabeça e falasse, tudo bem, tá bom, assim tá bom. Então, simplesmente creia que eu estou te curando. Só isso. Aí eu voltei ao normal, chorando. Só que quando tentava vir esse pensamento, até a pergunta, o que é curando? Aí, irmãos, foi um negócio assim muito do Senhor. Eu falava, Ele está me curando em ponto final. Aí sabe qual foi o texto que Deus deu? Nessa hora o Espírito Santo me socorreu com um versículo da Bíblia. Um versículo só. Isso é o Espírito Santo guiando você para dentro da verdade. A palavra está aqui, ela tem poder. Mas se ela não habita no seu coração, numa hora de uma situação dessa, eu teria parado no manicômio. Eu teria ficado louco. Se na hora de uma tentação, se na hora de uma necessidade, o Espírito Santo não tem depósito, eu tinha lido muitas vezes a Bíblia. Mesmo com essas dúvidas, mas graças a Deus o Espírito Santo achou depósito ali. Já pensou se eu não tivesse lido nada? Se eu não tivesse guardado nada? Pela misericórdia dele, tinha guardado algo, ainda que não estava sabendo como usar, mas estava lá. A hora que o Espírito Santo falou, eu preciso guiá-lo para dentro de uma experiência de salvação. Mas ele tem que ter um texto que corresponda a isso. Ele tem que ter algo para onde ele possa me guiar. Aí ele me deu um versículo. 2 Timóteo 1,6. Deus não nos deu espírito de fraqueza, mas de poder. E não foi nem um versículo inteiro, na verdade foi uma palavra desse versículo. De amor e de mente sóbria. Quando essa palavra mente sóbria, que está traduzida em moderação na nossa Bíblia, mas eu sabia que no original era mente sóbria, quando eu fiquei sabendo que de acordo com a promessa de Deus, Ele tinha me dado pelo seu Espírito mente sóbria, você não tem ideia, irmão, qual foi o efeito disso. Eu não consigo explicar para vocês, jovens, qual foi o efeito disso naquela hora. Quando o Espírito Santo lembrou que Deus em Cristo havia me dado uma mente perfeita, o Espírito Santo falou assim, eu te dei mente sóbria. Qualquer confusão que tiver vindo é mentira. E você só tem que rejeitá-la e crer no que eu digo. Aí sabe o que acontecia? As dúvidas tentavam vir de novo. Quando eu li lá, ele me deu mente sóbria. O Espírito Santo lembrou esse versículo lá, mas não é do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Eu estou falando, vocês têm que ter a palavra interiorizada para uma hora, irmãos, vocês experimentarem uma coisa dessa. Não estou falando que tem que ter essa situação aí de coisa na cabeça, não. Estou falando que numa situação você tem que ser socorrido pelo Espírito Santo, irmãos. Jovens, queridos, para vocês saberem na experiência o que eu estou falando aqui. Pela misericórdia de Deus. Eu estava a ponto de ficar louco, de perder o juízo, porque até pane mental estava dando já. Esquecimento, fraqueza. Mas um versículo, uma palavra do versículo foi suficiente. Quando o Espírito Santo unge um texto da Bíblia e queima em cima dele no seu coração, milagre acontece. Salvação acontece. Mas ele tem que encontrar no coração de Josué esses versículos. Ele tem que fazer o Josué pegar a Bíblia e amar a Bíblia. Josué. É que o Josué meditava de dia e de noite. Eu estou com o Josué na cabeça. Tem que fazer o José amar isso aí. Tem que fazer o Alisson pegar esse texto da Bíblia e amar essas escrituras. Que ele possa lembrar disso. Quando chegar uma situação, o Espírito Santo vai ser fiel. Amém. Em guiá-lo para dentro de toda a verdade. Quando eu li mente sóbria, aí o inimigo tentou vir falar, o que é mente sóbria? Cala a boca. Falei desse jeito, irmão. Eu fiz igual uma irmã na China lá, a irmã Margaret Barber, que cuidou do irmão Altmani. Ela estava assim com os irmãos assim para orar, aí de repente estava todo mundo concentrado e falando, não quero, sai daqui. Aí os irmãos, tá doida, né? A irmã tá doida. Não? Aí o irmão Altmani falou, o que você está falando, irmã? Você gritou do nada? Não, o diabo veio oferecer um negócio que eu mandei ele sair. Quando veio o pensamento, mas o que é mente sóbria? Cala a boca. Eu tenho mente sóbria. O Espírito Santo me deu mente sóbria.
Eu não aceito ter mente desequilibrada. O que é meu em Cristo. Sabe o que aconteceu? Meus pensamentos foram se reorganizando. Voltaram tudo ao normal. O que em 2 meses de aflição não teve resultado, em 1 dia foi o suficiente para acabar. Amém. Mas sabe por quê? Por causa de um texto que o Espírito Santo, quando buscou lá dentro do meu coração, achou. Se eu não conhecesse nada, o que teria sido de mim? Não sei, irmãos. Sinceramente, até pensamento suicida eu tive. Pensei em me matar, lá na frente de um carro, falei, ninguém vai me livrar mesmo. E vinha pensamentos assim, se mata, se mata, se mata, se mata, pula na frente do carro. Se acontecer, você não teve culpa. Por isso, quando a gente vê as pessoas acamadas, doentes, com tanta necessidade, nós não podemos julgar. O que falta para elas é a libertação. E nós temos a libertação, irmãos. Nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo. E quando a palavra de Deus e o Espírito Santo estão presentes, não tem poder que possa impedir a libertação do Senhor. Mas nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Porque se o Espírito Santo não encontrar dentro do José as palavras que Deus soprou dentro desse livro, o José nunca vai ser introduzido em nenhuma experiência da verdade. Quando Satanás armar uma cilada, uma situação, ele não vai ter respaldo, não vai ter força para lidar. Murilo, você tem que conhecer bem esse livro. Sofia, cujo nome significa sabedoria, você tem que ser sábia. Tem que conhecer bem esse livro. Tem que conhecer, para o Espírito Santo ter munição para nos dar salvação, irmãos. Tá bom? Perdão, viu, jovens, por esticar. Perdão, irmãos, porque ficou muito tarde. Mas eu precisava compartilhar esse sentimento do meu coração. Se hoje a palavra não faz essa interiorização dentro de nós, ninguém vai poder nos salvar. Até que seus pais têm, vocês não podem poder servir para garantir vitória na vida de vocês pelo resto da vida. A menos que vocês tenham uma experiência real com o próprio Senhor, com a própria palavra, de uma forma que o Espírito Santo guie vocês para dentro da verdade, não vai ter salvação. Deus, eu sempre costumo falar que Deus não tem neto, Deus tem filho. Então, se a mãe do José é salva, ela é salva, não quer garantir que o José vai ser salvo. O José tem que ter a experiência dele com o Senhor. Cada um de nós, irmãos. Tá bom? Mas fica esse deverzinho de casa aí. Gênesis 1, os 7 dias ali da criação, qual foi o dia que Deus ficou calado? E por que ele ficou calado? Para o domingo, irmão Daniel, a lição? Aí domingo a gente reúne eles de novo. Para fazer Se algum irmão adulto quiser participar também pode, viu? Que o Senhor nos abençoe. Amém? Amém.